Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Boa tarde, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Continuem conectados uns com os outros, liguemos uns para os outros, fortalecemos a fé uns dos outros, e que possamos em todo tempo expressar louvor e gratidão ao Senhor, porque Ele é bom para todo sempre. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos. Salmos, capítulo 111, versículo 1 a 3. Salmos, capítulo 111, versículo 1 ao versículo 3. Por gentileza, abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura juntamente conosco. A palavra do Senhor nos diz: aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos aqui, meus irmãos, uma expressão de louvor a Deus. Então, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com tudo aquilo que nós temos, que possamos então expressar louvor e gratidão ao Senhor pela sua graça para conosco. Nós observamos também que nós devemos louvar o Senhor pelo que Ele é, pelas suas obras. As suas obras demonstram então sabedoria, poder, bondade e justiça. Tenhamos prazer em deleitar e meditar na palavra do Senhor. Que Deus possa aplicar essas palavras nos corações de cada um dos meus queridos irmãos
visando unicamente a glória do Senhor. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar e render graças ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Só temos a Ti render graças e louvores. Te louvamos pelo que o Senhor é, pela Tua bondade, pela Tua justiça, pela Tua sabedoria. E o nosso coração se alegra no Senhor todos os dias. Mesmo em tempos difíceis, nós temos contentamento no Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias. Continua, Pai, abençoando cada um dos meus queridos irmãos. Continua a estar fortalecendo a fé dos meus queridos irmãos, mesmo nesses momentos difíceis. Que o Senhor nos ajude a perseverar no Senhor, visando a Tua honra e glória e todo louvor. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, neste momento de louvor, expressando louvor e gratidão ao Senhor, vamos estar cantando louvores. Abra sua boca e louve ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Eu te adorarei, Senhor, em todo tempo, independente das circunstâncias, te adorarei. Liga sua voz, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. As mulheres vão erguer as suas vozes em adoração ao Senhor, declarando: perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. agora os homens adorando ao Senhor. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos juntos adorando ao Senhor. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei.
Nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus.
pela salvação em Cristo. Agradeça sempre ao Senhor. Por gentileza, agora abra sua Bíblia. Mais uma vez no livro de Salmos, capítulo 111. Agora no versículo 4 ao versículo 5. Salmo, capítulo 111, versículo 4 e o versículo 5. Acompanhe a leitura, por favor, com a sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz: Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. O salmista aqui, ele celebra a graça e a misericórdia do Senhor para com ele diariamente. Também agradeçamos a Deus pela sua misericórdia para conosco, mais um dia. É Deus quem dá o sustento para as nossas vidas. É Ele quem cuida das nossas necessidades e supre as nossas vidas. O cuidado e a bondade de Deus são vistos diariamente. Ele jamais cansa de demonstrar a sua bondade. Nos ajuda a caminhar dia a dia, provendo-nos então o pão diário. Agradeça ao Senhor e louve ao Senhor. E nesta atitude de adoração e gratidão ao Senhor, pelo que Ele é para conosco, vamos estar agora nesse momento, ofertando e dizimando com alegria nos nossos corações, reconhecendo então as maravilhas e da aliança de Deus para conosco. Então, nesta atitude, meus irmãos, que você possa agora, nesse momento, ofertar e dizimar, realizando então uma transferência bancária para a conta da igreja neste momento, em uma atitude de louvor e gratidão ao Senhor. E mais uma vez vamos estar agora cantando mais um cântico com o ministério de louvor, que o Senhor, Ele tem poder para salvar as nossas vidas. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para
cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor que tem poder para salvar as nossas vidas. Nesse momento nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. E também que você também possa estar lembrando de orar pelos nossos irmãos que estão recuperando em sua saúde, orando também pelos governantes, que possamos orar pelo nosso país, pela nação. Feche os seus olhos e clame ao Senhor neste momento. Deus, nós te rendemos graças e louvores, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Rendemos graças e louvores pela Tua majestade, pelo Teu senhorio. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, por esses dízimos, pelas ofertas que foram então entregues na Tua casa, com o único objetivo de que possamos então continuar a propagar o Evangelho do Senhor, a boa notícia de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua boa mão de graça, misericórdia, estendida a cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor, neste momento, de maneira especial, pela recuperação da saúde dos nossos irmãos, que foram acometidos recentemente pela Covid, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos, que o Senhor estenda a Tua boa mão de graça e misericórdia, cuidando, consolando, ajudando e fortalecendo a fé deles em Cristo Jesus, que eles possam continuamente olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Ajuda o Senhor na caminhada, fortalece os teus queridos irmãos, teus queridos filhos, e que em nome de Jesus possamos sempre ter corações agradecidos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E nós também te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor continue a falar conosco na Tua palavra, e que em nome de Jesus o Senhor continue a usar a vida do pastor Honório, mais uma vez, que o Senhor dê intrepidez, ousadia na Tua palavra, e que Teu Espírito Santo possa acalmar o nosso coração, e que possamos estar atentos à Tua voz, neste momento. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, amém.
Queridos irmãos, quero saudar cada um de vocês na paz maravilhosa de Jesus. Obrigado, pastor Jefferson, pela condução do nosso momento de culto até aqui, nossas equipes de louvor, nossa equipe de comunicação. Como os irmãos já foram aí informados pelas redes sociais, nós, por decisão do nosso conselho, suspendemos o trabalho presencial que estava sendo realizado pela igreja no horário do domingo pela manhã na nossa escola bíblica. Então, os nossos cultos, bem como a nossa escola bíblica, agora, por um tempo, será transmitida somente online. Isso é mais um esforço nosso de cooperação, considerando aí o agravamento dessa crise, dessa pandemia nos últimos dias. Como os irmãos sabem, perceberam, têm acompanhado nos noticiários, quando nós pensamos que a coisa ia melhorar, ia se acalmar, que essa pandemia estava sob controle, veio aí uma nova onda, considerada pelos especialistas aí uma outra pandemia devido à modificação genética desse vírus. Enfim, tem explicações científicas aí que não vêm ao caso. O fato é que estamos enfrentando aí uma nova onda de agravamento dessa situação. E por isso estamos aí tomando essa providência aí nesse sentido de suspensão dos trabalhos presenciais, e assim também liberamos as nossas equipes de trabalho aqui na linha de frente, para que também possam tomar os devidos cuidados. Vamos continuar orando por isso, irmãos. E, mais uma vez, eu quero pedir aos irmãos, já falei sobre isso anteriormente, que não deixem de assistir os cultos, as transmissões, de participarem dos trabalhos da igreja, via internet por enquanto. Eu sei, assim como vocês, é cansativo essa exposição à internet durante tempo, diante do computador, da televisão. Mas vamos continuar persistindo, gente, porque senão nós vamos perdendo essa conexão com a igreja e aí damos lugar ao desânimo na nossa vida. Em nome de Jesus, esteja atento a isso na sua vida. Mantenha essa conexão com a sua igreja, orando diariamente pela igreja. Isso é algo que podemos fazer independente de qualquer coisa. Ore pela sua igreja, ore por nós, pastores, ore pela liderança da igreja. Também contribua, continue contribuindo. Queridos, muitos projetos da igreja, quase que na sua maioria, continuam. Missionários sendo sustentados pela igreja, são muitos os missionários que hoje estão sendo auxiliados financeiramente. Faz parte da visão missionária da igreja. Não é apenas a manutenção do trabalho aqui, mas é também a nosso dever de evangelizar a todas as nações, e isso envolve recursos. Também nós temos os projetos de plantação e revitalização de igrejas. Nossa igreja lá no bairro Taiamã, Igreja Presbiteriana Betel, na liderança do pastor Isaías, depende de recursos nossos. A nossa igreja no setor sul, na liderança do pastor João Tavares, depende de recursos nossos. A Igreja Presbiteriana do Alto, na Granja Marileus, na liderança do pastor Bernardo, depende de recursos nossos, porque são projetos iniciais, que estão ainda amadurecendo. Esses aí são alguns dos projetos que ainda dependem de recursos e de investimentos, e que você, na medida da sua condição, você esteja contribuindo e participando da vida da sua igreja. E, irmãos, sempre na esperança de que o fim dessa pandemia está mais próximo do que antes. Louvado seja Deus por isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 21, para a leitura do nosso texto. Enquanto você abre a sua Bíblia, também quero destacar hoje a realização
da nossa escola bíblica, como já disse, transmitida via internet, aí na ministração do presbítero Zé Maria, nos trazendo aí mais um momento de edificação no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Vá lendo o livro de Atos dos Apóstolos e participando e crescendo junto no conhecimento da palavra. Também na quarta-feira, a transmissão do nosso culto continua. O tema, Fundamentos de uma Vida Bem-Sucedida. Estamos estudando, estamos vendo como estudar melhor a Bíblia, como aproveitar o máximo o estudo da Bíblia. Muitas pessoas se ressentem disso, não sabem estudar. Estamos, então, vendo isso, dando algumas dicas desse fundamento que é o mais importante de todos, o conhecimento e a vivência da palavra. Mateus capítulo 21 é o texto da nossa reflexão. Diz assim o texto: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos orar, pedindo que Deus ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos expor a palavra de Deus. Senhor, fala o nosso coração. Mais uma vez, com muito temor, abrimos a Tua palavra e cremos revelação do Senhor para a nossa vida. Cremos, ó Deus, nessa palavra inspirada e que tem um propósito de corrigir, tem um propósito de nos ensinar, tem um propósito de nos consolar, tem um propósito, ó Deus, de nos ensinar a viver de modo que agrade o Senhor. Tem um propósito de consolar-nos em tempos difíceis. Aplique essa palavra ao nosso coração mais esta vez. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você já deve ter tido a experiência de chegar ao final de uma semana e olhar para trás e dizer assim: ufa, que semana difícil, que semana cheia de imprevistos, que semana cheia de complicações, cheia de problemas. Eu nem sei como eu cheguei até aqui. Você já deve ter vivido essa experiência assim, de ter tido uma semana assim, cheia de complicações e de problemas. O texto introduz uma semana assim. Os discípulos que estavam acompanhando Jesus na sua última semana, na semana da sua morte e ressurreição, com certeza vivenciaram essa experiência. Uma experiência que começou, conforme registra Mateus, no capítulo 21,
com a chamada entrada triunfal de Jesus. Esse foi o primeiro dia daquela série, daquela semana que culmina com a morte e ressurreição de Jesus. O primeiro evento que marca uma série de eventos que vão culminar com a morte e ressurreição de Jesus. E observe, esse evento que nós conhecemos como entrada triunfal de Jesus. Então, o próprio título já diz, a entrada foi triunfal. Observando o texto, você vai ver aí, de modo geral, que é um texto onde você percebe a manifestação pública de Jesus e o seu reconhecimento pela multidão. Jesus está aqui entrando, montado num animal, um jumento, e está sendo ovacionado pela multidão. O texto nos diz que a maior parte daquela multidão estava ali, estendendo as suas vestes pelo caminho, cortando ramos, espalhando pela estrada e gritando hosanas. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então, uma semana que começa assim, cheia de exaltação, de glória, mas é uma semana que vai terminar bem diferente. Vai terminar com Jesus sendo tremendamente humilhado e finalmente morto e colocado num túmulo. Uma semana difícil. A ressurreição de Jesus, que se segue à sua morte de início, não foi compreendida. Os primeiros dias após a ressurreição de Jesus foram marcados por incompreensão. Os discípulos ainda não haviam conseguido assimilar a ressurreição de Jesus. Então, esta foi uma semana que poderíamos dizer muito complicada. Final de semana que vem, nós vamos celebrar aí a Páscoa, uma data muito especial para nós, porque é a data que podemos dizer mais importante do nosso calendário. É quando celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. É quando celebramos o fato de Jesus completar a sua obra nesse mundo, dando a sua vida por nós e ressuscitando. Mas essa semana começou aqui no capítulo 21, conforme registra Mateus, 8 dias antes da Páscoa. Os 4 evangelhos registram esse evento. Isso já mostra a importância desse texto para nós dentro da história da salvação. Você tem esse registro em Mateus, capítulo 21. Você tem esse registro em Marcos, capítulo 11, verso 1 a 11. Você tem esse registro em Lucas 19, 28 em diante. E você tem esse registro em João, capítulo 12, versículo 12 a 15. Cada um dos evangelhos descreve esta entrada triunfal de Jesus com alguns detalhes, detalhes que tornam cada um desses registros muito interessante para o nosso estudo. Eu quero fazer alguns destaques, começando em Mateus capítulo 21. Observe aí comigo, por favor, Mateus capítulo 21, você aí olhando para a sua Bíblia, diz-nos o texto que Jesus se aproxima de Jerusalém e chega aí a Betfagé, o Monte das Oliveiras, e Jesus então ordena 2 discípulos a que eles procurem numa aldeia uma jumenta e um jumentinho, e que deveriam trazer esses animais até ele. Interessante você olhar que Lucas faz o registro dizendo que, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Então, você percebe aí o registro inicial desse texto com algumas características diferentes. O detalhista Lucas diz que Jesus prosseguia.
O que significa isso para nós? Tantas vezes passamos desapercebido. Significa que Jesus está dando prosseguimento ao seu plano. O evento registrado por Mateus e pelos outros evangelhos, que chamamos de entrada triunfal de Jesus, não foi um evento que aconteceu por acaso. Foi algo que já estava planejado por Jesus e prosseguia Jesus. Jesus não está sendo levado pelas circunstâncias. Jesus não está indo somente para celebrar uma festa como tantos outros estavam indo. Muito menos, Jesus está sendo conduzido pelos discípulos. Não, Jesus prosseguia. Jesus vai adiante. Jesus tem as rédeas nas suas mãos. As rédeas da história estão nas mãos de Jesus. Mais tarde, os evangelistas destacam isso. Jesus prosseguia nos seus planos. Não foi algo que aconteceu por acaso ou que pegou Jesus desprevenido. Não. Estava nos planos de Jesus. Interessante você observar agora o registro de João. João capítulo 12, versículo 12, o mesmo evento. João registra o seguinte: seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. A entrada triunfal de Jesus, a princípio, não foi compreendida pelos seus discípulos. Assim como também existem muitos eventos que nós não compreendemos de imediato. Assim como também existem acontecimentos que nos cercam, que marcam a nossa vida, que talvez só vamos entender isso na eternidade, talvez. Isso faz parte da nossa vida. Quando nós seguimos a Jesus, nós precisamos confiar que Jesus está no controle e que nada pega Jesus desprevenido ou de última hora. Que Jesus, bem como seus discípulos, bem como eu e você, não caminhamos, não vivemos ao léu da própria sorte. Os discípulos não compreendiam, mas estavam seguindo. Assim como eu e você, não compreendemos tudo, mas continuamos seguindo Jesus pela fé. Esse é um dos desafios da vida cristã. Continuar seguindo Jesus, mesmo quando não compreendemos tudo. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. A vontade de Deus é maior, é perfeita, é completa. E mesmo quando não a entendemos, nós a reconhecemos pela fé, como boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto diz que os discípulos a princípio não compreenderam, porém, Jesus foi glorificado. Mais adiante, quando Jesus ressuscita dos mortos e é glorificado, então os discípulos se lembraram desse evento, da entrada triunfal de Jesus. E viram que aquele evento, que o evento descrito, a entrada triunfal, estava cumprindo o que foi dito pelo profeta, quando diz que Jesus entraria como rei. Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. O evento da entrada triunfal de Jesus é um evento que manifesta a verdade absoluta da palavra de Deus para a nossa vida. O evento da entrada triunfal de Jesus, ele mostra que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus cumpre as suas promessas e nenhuma só delas vem a faltar. Meu irmão, eu e você vivemos baseado nas promessas de Deus. A minha esperança e a sua esperança não está em promessas humanas.
A minha esperança e a sua esperança está centrada na revelação da palavra de Deus. 8 dias antes da Páscoa, eu quero lembrar isso a você. A palavra de Deus é verdadeira, ela não mente. Nenhuma das promessas de Deus para nós como igreja deixarão de ser cumpridas. Sabe, quando eu falo das promessas de Jesus, a minha predileta, a que mais eu me lembro diariamente, aquela que mais me traz consolo, esperança e bom ânimo, é quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus revela que próximo à consumação dos séculos, viveríamos momentos difíceis. Aliás, talvez já estejamos vivendo. Mas, acima de tudo, vamos lembrar da promessa maravilhosa: eis que estou convosco todos os dias, até o dia do resgate final. A entrada triunfal de Jesus, ela atesta, ela nos faz lembrar da fidelidade da palavra de Deus para comigo e para com você. O texto nos diz ainda, fazendo alguns destaques, que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, e penso eu que os discípulos a receberam com certa dúvida. Os discípulos a receberam e a cumpriram sem entenderem muito, porque Jesus dá uma ordem dizendo assim: vocês vão até a aldeia que está aí próximo a vocês, e lá vocês vão achar uma jumenta, com ela um jumentinho, e vocês vão desprender e vão trazê-la. Agora, se eventualmente alguém disser alguma coisa, vocês simplesmente vão responder: o Senhor precisa dela. Irmãos, eu acho isso incrível. A soberania, o domínio, o controle que Jesus tem sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Os comentaristas têm diferentes interpretações desse texto, mas, a despeito dessas muitas interpretações, não há como negar aqui que o texto está mostrando esse caráter de Jesus como Senhor soberano sobre todas as coisas. O Jesus que tem controle sobre as coisas que Ele criou. O Jesus que tem controle sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre aquilo que eu possuo. Eu tenho a impressão que o dono desses animais, a princípio, deve ter se surpreendido. Os outros evangelhos revelam isso. Porque os outros evangelhos registram que o dono dos animais disse assim: o que é isso que vocês estão fazendo? Então eles simplesmente responderam como Jesus mandou. O nosso Senhor e Salvador Jesus precisa deles. O Senhor precisa deles. Jesus tem controle sobre todas as coisas que você tem. Jesus tem controle sobre a minha vida, sobre o que eu possuo, e Jesus sabe exatamente do que eu preciso. Louvado seja Deus por isso. O texto, conforme Mateus registra aí, no versículo 5, a profecia que está se cumprindo quando Jesus entra montado naquele jumentinho. O texto continua registrando que, de fato, os discípulos obedeceram a Jesus, e então trouxeram os animais, preparam aquele animal com as suas vestes mesmo, diz-nos o texto aí, que puseram neles a sua veste. E eu quero ainda chamar a sua atenção para o fato que, não sei se você percebeu, que Jesus manda trazer a jumenta e o jumentinho. Ele não quis separar esses animais. Achei isso muito interessante no texto, o cuidado de Jesus. Ele só precisou de um jumento, de um animal, mas ele mandou trazer a mamãe também,
para que não separasse. O respeito de Jesus com a criação. Achei isso maravilhoso. A sensibilidade de Jesus com isso. O texto nos diz que a multidão, então, diante daquela cena, começa aí a ovacionar Jesus, a proclamá-lo como rei. Versículo 9 diz que tanto as multidões que o precediam, como as multidões que o seguiam. Por que o texto diz isso? Porque as multidões que o precediam, eram multidões que o seguiam por causa do milagre que Jesus havia operado na ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi um evento marcante no ministério de Jesus e despertou tanto a fé como a incredulidade. Os fariseus, os religiosos, estavam indignados pelo fato de que Jesus, ao demonstrar aquele poder, havia angariado muitos fiéis. A população, ou parte dela, havia crido em Jesus e estavam atrás dele. Atrás dele, talvez por causa dos milagres. Outra parte da multidão permanecia incrédula e começou a seguir Jesus a partir desse evento. Então, por isso, a multidão que o precedia e a multidão que passou a segui-lo daí em diante começou a ovacioná-lo. Os estudiosos estimam que naqueles dias havia mais ou menos 2 milhões de pessoas em Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, havia um movimento enorme. Eles estavam vindo para a festa da Páscoa. E o texto nos diz que Jesus entrou em Jerusalém e toda a cidade ficou alvoroçada. Houve um movimento causado pela presença e pela manifestação de Jesus naquela cidade. E a presença e a manifestação de Jesus como rei levantou uma pergunta: quem é este? Quem é este? Mateus faz questão de registrar que a manifestação de Jesus despertou reações diferentes. Diz-nos o texto no versículo 11, que alguns o reconheceram como profeta, e o proclamaram como profeta. Alguns o estavam ali reconhecendo ele como rei, e por isso estavam ovacionando. Mas uma leitura cuidadosa dos evangelhos, você vai perceber que os religiosos, os escribas e fariseus, rangiam os dentes de inveja por causa da popularidade de Jesus. A presença e a manifestação de Jesus, ela desperta diferentes reações. E é inevitável que eu e você estejamos nos posicionando. Eu quero dizer uma coisa para você que tem participado dos nossos cultos, que tem sido abençoado, que gosta de ler a palavra, que se emociona ao ouvir a palavra, que gosta das canções, você que gosta da vivência com a igreja, talvez tenha sido muito bem recebido, e espero que tenha sido bem recebido pela igreja, e se sentiu tão bem. Eu tenho uma pergunta para você: quem é Jesus para você? Quem é este? Quem é este em torno do qual nos reunimos? Quem é este que tem falado ao seu coração? Quem é este que tem provocado emoções diferentes na sua vida? Quem é Jesus para você de fato? Quem é Jesus de fato para você? O texto nos fala como aplicação para a nossa vida, que a entrada triunfal de Jesus, entre outros propósitos, quer que Jesus quer ser conhecido como Rei e como Senhor de nossa vida. Claramente, a entrada triunfal de Jesus mostra que Jesus quer ser aclamado como Messias, como Rei e Salvador.
Se você observar de novo, os eventos anteriores que registram ações do ministério de Jesus, a maioria delas Jesus não quer que se torne público. Inclusive em João capítulo 2, Jesus fala assim: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora não. Agora Jesus quer ser conhecido publicamente. Agora Jesus quer ser reconhecido pela multidão. Agora Jesus quer que as autoridades, Jesus quer que a multidão, que Jesus quer que as pessoas simples, que as pessoas da sociedade estejam se posicionando em relação a Ele como Rei, como Senhor de suas vidas. Quem é este? Quem é Jesus para você? 8 dias antes da Páscoa, Jesus quer ser conhecido como Senhor e Salvador de sua vida. Quero dizer a você que na minha experiência pastoral, eu tenho visto muitas pessoas se achegarem a Deus, se achegarem à igreja, se achegarem a Deus, mas com o passar do tempo, infelizmente, as pessoas acabam abandonando a carreira da fé, por acharem tão difícil seguir a Jesus e obedecer a Jesus. Eu e você somos desafiados a receber Jesus não apenas como aquele que salva dos pecados, mas aquele que quer governar, aquele que quer dirigir, aquele que quer ser Senhor da minha vida, da sua vida. Os evangelhos mostram muitas pessoas que seguiam a Jesus por causa do que ele fazia, dos milagres, dos sinais que ele fazia, das prodígios que ele operava. E sejamos honestos, não é muito difícil seguir a Jesus quando nós estamos passando por crises e esperamos dele um milagre. Mas depois que recebemos o milagre, como é difícil continuar seguindo a Jesus e permitindo que Ele domine a nossa vida. Que Ele seja Senhor, que Ele seja Rei sobre nós. O reino de Deus é assim. Reino de Deus, quando Ele chega a nós, Ele significa que Deus quer exercer domínio completo sobre a nossa vida. Quer ser Senhor sobre a nossa vida. Isso é tão relevante, tão importante para a nossa fé. O reino de Deus, ou domínio de Jesus, ele não é um domínio carnal. Ele é um domínio espiritual. A obra de Jesus na vida do homem, ela é espiritual, ela é interior. Jesus trabalha o nosso caráter, a nossa vida. A ação de Jesus é no interior, é na construção do nosso ser. O reino de Deus não é de aparências, não é cosmético, não é performance. O seu reino não é comida e nem bebida, o seu reino é paz. Queridos irmãos, o texto tem 2 aplicações teológicas muito importantes para nós e que eu quero destacar com você. A primeira delas é que o texto mostra para nós, ou revela a nós, a primeira aplicação, que a entrada triunfal de Jesus é a manifestação visível do seu reino, e que ela está sendo estabelecida na forma mais completa, na pessoa de Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação importante desse texto é que a entrada triunfal de Jesus aponta para a glorificação de Jesus após a sua morte e sua ressurreição. A entrada triunfal aponta para o desfecho final do plano da salvação e da humanidade. Jesus cumpre cabalmente a sua missão quando morre. Jesus cumpre cabalmente a sua missão via humilhação e morte de cruz. Jesus vence a morte, Jesus vence o diabo, Jesus vence o mundo e então é glorificado. Mas a história não termina aí.
A palavra de Deus nos assegura que esse Jesus, que morreu e ressuscitou, voltará. Agora voltará como leão. Foi sacrificado como cordeiro, mas voltará como leão, como justo juiz, para julgar todas as coisas. E se você folhear a sua Bíblia um pouquinho para frente, em Mateus capítulo 24, faça isso, por favor. Você vai ver como que Jesus explica melhor, ou explica mais um pouco, sobre a sua segunda vinda. Veja aí Mateus capítulo 24, versículo 27, o que diz o texto? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu queria que você pensasse aqui agora e fizesse uma comparação. Você imagina Jesus entrando aqui, triunfalmente em Jerusalém, sendo ovacionado, montado num jumento, e Jesus está dizendo para mim e para você, como está dizendo para o povo naquela época: eu vou voltar como rei, Senhor dos senhores. Eu não vou voltar nessa posição de humildade ou nessa posição humilhante. Vou voltar para governar definitivamente, para ser Senhor. Eu vou voltar para julgar. Veja o que diz mais o texto. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A entrada triunfal de Jesus, ela aponta para esse dia glorioso, em que Jesus voltará. Em que Jesus voltará de maneira triunfante, definitiva, gloriosa. Não mais para salvar, agora para julgar. Isso significa que o tempo da oportunidade um dia cessará. Enquanto Jesus entra por Jerusalém, ou depois de entrar em Jerusalém, você vai ver nos textos seguintes que Jesus olha para aquela cidade e chora por causa da sua incredulidade. Ainda é tempo de salvar-se. Mas haverá um dia em que não vai adiantar chorar. Haverá um dia que cessará a oportunidade. E Jesus mostra, através daquele evento, que esse dia chegará e que nós precisamos estar preparados para ele. A religião daqueles dias seguia, confiante, executando a sua agenda, cumprindo a tradição. Até porque a religião precisava daquela festa para abastecer os seus cofres. A política também seguia o seu curso normal, fazendo seus arranjos escusos no ambiente da corrupção, à custa dos mais pobres. E já se cogitava nos bastidores tramar a morte de Jesus, porque os discípulos o estavam proclamando como Senhor, algo que incomodava o poder político naquele tempo. Mas sabe o que eles esqueceram? Sabe o que muitas vezes nós esquecemos ou ignoramos de propósito? É que quem manda na terra é o céu. Enquanto eles tramavam nos bastidores a morte de Jesus, enquanto a religião seguiu o seu curso normal, se sentindo poderosa demais, os planos de Deus estavam acontecendo. A agenda da terra, meu irmão, minha irmã, é submissa à agenda do céu. Os planos de Deus são maiores do que os nossos, são perfeitos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E eu quero terminar
fazendo algumas aplicações para nós hoje, 8 dias antes da Páscoa. O que a palavra de Deus quer nos fazer lembrar é que nós proclamamos que Cristo é Salvador e Senhor de nossas vidas. Lembremos constantemente que Jesus é nosso Salvador, mas nunca nos esqueçamos jamais que Ele é também Senhor e que nós somos cidadãos do reino de Deus e que nós, como cidadãos do reino de Deus, devemos permanecer fiéis a esse reino acima de qualquer outra coisa. É isso que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, espera de nós. Em segundo lugar, esse reino é um reino universal. Ele alcança toda a humanidade, toda a criação. Esse singelo evento da entrada triunfal de Cristo foi um breve momento do triunfo terreno de Jesus, mas tem uma significação eterna. Ele introduz na vida humana a realidade do eterno reino de Deus em nossa história, revelando ao mundo e julgando o mundo e transformando a vida do homem. Dessa forma, eu e você devemos confessar que o reino de Deus é o nosso único objetivo. É o objetivo da nossa vida. É a única coisa que dá sentido à nossa vida. Devemos também entregar tudo que somos, tudo que temos a Cristo, uma vez que nada pode ser subtraído ao único e exclusivo Mestre e dono daquilo que somos e que temos. Nenhum domínio dessa existência presente e futura escapa ao império, ao domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como cidadãos do reino de Deus, como súditos do Rei Jesus, nós representamos Ele nesse mundo. Devemos proclamar com responsabilidade a salvação em Cristo Jesus e a sua volta. Devemos conclamar o mundo a se reconciliar com Deus. Nós, como igreja, ansiamos pela volta de Jesus. Devemos, enquanto Ele não vem, mostrar e testemunhar ao mundo que pertencemos a outro reino e que ainda é tempo de se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como Rei, como Messias, como Senhor e Salvador. E eu termino a minha reflexão voltando a uma pergunta que fiz no início. Quem é Jesus para você? 8 dias antes da Páscoa, eu e você precisamos urgentemente responder essa pergunta. O que tem sido Jesus para você? Aquele a quem você socorre na hora do aperto e depois esquece? Aquele a quem você espera que na hora do aperto faça um milagre na sua vida, independente do seu comprometimento com Ele? Quem é Jesus para você? A palavra de Deus nos faz lembrar hoje que Ele quer ser Salvador e Senhor da nossa vida. E eu quero convidar você, 8 dias antes da Páscoa, a entregar a sua vida a esse Senhor, que vai morrer e que morreu por você e que no final de semana vamos celebrar a sua morte. Eu quero convidar você a entregar a sua vida e reconhecê-lo como Senhor de sua vida, não apenas como Salvador. Feche os seus olhos para nós orarmos em um tempo de reflexão. 8 dias antes da Páscoa, Jesus quer falar com você. Eu quero ser Senhor da sua vida. Eu quero dominar, eu quero controlar. Eu quero fazer de você um servo obediente. Eu quero lembrar a você que tudo que você tem pertence a mim. Eu quero lembrar que você pertence a mim. Eu quero lembrar a você que eu estou no controle de todas as coisas. Eu quero lembrar a você que um dia eu vou voltar e vou receber você para viver eternamente comigo. Feche os seus olhos.
Senhor, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra, porque o Senhor levou os evangelhos a registrarem esse evento, para que nós, muito tempo depois, pudéssemos meditar sobre essa questão tão relevante, tão importante para nós. Para que nós hoje, em tempos difíceis, pudéssemos lembrar que o nosso Salvador é Senhor. Para que pudéssemos lembrar que ser Senhor significa ter domínio sobre todas as coisas. Nós te louvamos pela revelação e pelo registro da tua palavra, que nesses tempos difíceis nos faz lembrar que não somos desse mundo, pertencemos ao reino de Deus. Somos cidadãos celestiais e que estamos aqui apenas de passagem. O nosso destino final é o céu. Obrigado pela revelação da tua palavra que nos faz lembrar que haverá um dia glorioso em que o Senhor retornará a esse mundo, não mais como Salvador, mas como Senhor, para julgar os vivos e os mortos. E naquele dia, nós vamos ouvir a sua doce voz dizendo: servo bendito, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do meu Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão ouvindo essa palavra nesta tarde, nesta noite. Que os nossos corações, ó Deus, impactados pela sua palavra, se rendam ao Senhor. E que experimentemos essa salvação por completo em nossa vida. Senhor, abençoa-nos. Nós oramos, nós te pedimos em um nome precioso de Jesus. Amém e amém. Próximo final de semana, no domingo, nós vamos celebrar a Páscoa. Os nossos trabalhos vão prosseguir os mesmos, mas nós vamos estar meditando de forma especial sobre esse dia tão importante no calendário cristão. A Páscoa, quando celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Que essa semana seja uma semana de reflexão, seja uma semana de você voltar-se para a palavra e refletir sobre a sua vida e tomar decisões importantes. Deus abençoe a sua vida e vamos ser despedidos agora com a bênção. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa de Jesus, as suas consolações, o seu poder e a assunção sejam derramados abundantemente sobre nós, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe com uma semana cheia de surpresas boas.